Quantos tipos de periquita você conhece? Fala meninas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó, esse é meu canal sobre saúde da mulher e aqui eu vou explicar para vocês tudo sobre o universo feminino. Ginecologista vê muita periquita, mas há um tempo atrás uma depiladora da Inglaterra classificou 5 tipos de periquita. E eu vou falar para vocês um pouquinho então sobre quais os 5 tipos de periquita que existem, como cada um é. Então vamos lá meninas, o primeiro tipo de periquita classificado por essa depiladora é o tipo Barbie. Ah, mas como é que é o tipo Barbie, né? Na verdade o tipo Barbie é até aquela periquita que popularizou da Anitta na época que ela tirou aquela foto de maiô. Lembra, mulherada, que encheram o meu inbox do Instagram perguntando o que a periquita da Anitta tinha, ou o que não tinha a periquita da Anitta, por que ela era tão magra, né? Até saiu um monte de vídeo no YouTube, um monte de youtuber falando, né? Cadê a periquita da Anitta? Enfim, meninas, a periquita Barbie é aquela, na verdade, que todas as meninas que procuram tratamento estético na vagina, então, na verdade, é uma periquita que não marca na roupa, que os grandes lábios cobrem os pequenos lábios. Lembra, mulherada, eu sempre falo que vocês querem sempre sumir com os pequenos lábios, é sempre o padrão de beleza que as mulheres procuram numa periquita. Que aliás eu falo que não existe padrão, né? Não existe a periquita da Gisele Bündchen. Mas quando as mulheres procuram um cirurgião plástico, ginecologista, para fazer uma cirurgia plástica íntima, elas sempre procuram esse padrão Barbie, com os pequenos lábios todos para dentro, os grandes lábios cobrindo todos os pequenos lábios, mas os grandes lábios não são muito grandes. Com aquela parte de cima, né, do monte do pubis também não marcando nada, sem excesso de gordura nenhum. Inclusive, vamos colocar aqui uma foto, ó, da periquita Barbie, como é que ela é, pra vocês terem uma noção. É aquela periquita que não aparece nada, só os grandes lábios num tamanho moderado. O segundo tipo de periquita que foi classificado por essa depiladora, que ela chamou de cortina, né? Eu não concordo muito com esse nome, mas o tipo cortina é quando a mulher fica de pé, é como se os pequenos lábios fossem maiores do que os grandes lábios. Esse é o tipo de periquita que as meninas querem sumir com os pequenos lábios. Quando elas vêm procurar um ginecologista, quando elas vão no consultório, a principal queixa é a hipertrofia dos pequenos lábios. E as mulheres sempre querem uma cirurgia de redução para ficar tudo para dentro, para passar de uma periquita do tipo cortina para uma periquita do tipo Barbie, com tudo para dentro. Vou mostrar aqui uma foto, ó, da periquita tipo cortina, mulherada. Então é mais ou menos assim. Quando ela fica de pé, dá pra ver os pequenos lábios ali ultrapassando o limite dos grandes lábios, né? Na verdade, ela aparece o tempo todo os pequenos lábios, precisa afastar os grandes lábios para aparecer. O terceiro tipo de periquita, que ela chamou de inchada, né? Inchadinha. Como é que é esse tipo? Ele é muito parecido com a periquita Barbie. Os pequenos lábios, eles não aparecem, eles ficam todos para dentro, né? Os grandes lábios ficam todos cobrindo a vulva inteira, mas esse tipo de periquita é quando elas têm os grandes lábios muito inchados, né? Algumas mulheres ficam até um pouco não gostando muito disso, porque marca no biquíni, porque marca na legging. Algumas mulheres querem reduzir, mas outras mulheres querem aumentar o tamanho dos grandes lábios. Inclusive, mulheres de mais idade, mulheres que fizeram uso de testosterona, que fizeram uso de algum tipo de reposição hormonal, seja para academia, ou mulher que perdeu o trofismo, ou mulher que já teve parto normal, elas se queixam de que os grandes lábios estão muito flácidos, ou até mulher que nunca teve nada disso, mas ela se queixa de que os grandes lábios são muito magrinhos. Então elas fazem preenchimento, pode ser preenchimento com a própria gordura do corpo, tirada de outro lugar e injetado lá, ou pode ser um preenchimento com uma substância sintética como o ácido hialurônico. Então existem os dois tipos de mulher. Aquelas que têm esse padrão, né, que foi chamado como inchada, né, inchadinha, e elas querem reduzir, ou tem as mulheres que têm a periquita tipo Barbie e querem deixar ela do tipo inchada, e aí faz um preenchimento para ficar com os grandes lábios mais inchados. Quarto tipo de periquita, que é a periquita ferradura, né? Que tem aquele formato, eu boto a foto de uma ferradura aqui do lado, que é quando tem aquele formato
de ferradura. E como é que é essa periquita em forma de ferradura? É quando ela tem os grandes lábios inchados e os grandes lábios cobrem tudo, menos a parte de cima do clítoris, a parte de cima do capuz clitoriano. Então fica os grandes lábios aqui e aqui eles dão, né, aqui em cima eles abrem um pouquinho, deixando exposto aquela parte de excesso de pele às vezes do capuz clitoriano. E é o tipo de mulher que procura a cirurgia íntima querendo diminuir o excesso de pele que fica em cima do clítoris. Ou mulher que tomou testosterona, mulher que tomou algum tipo de hormônio e ficou com o clítoris inchado, o clítoris muito grande, e aí os grandes lábios cobrem aquela parte, mas em cima o capuz clitoriano, o prepúcio clitoriano, o clítoris fica em evidência. Geralmente, essas mulheres procuram a cirurgia ou para reduzir o clítoris, que existe esse tipo de cirurgia, ou para tirar o excesso de pele do capuz clitoriano. E por último, o tipo de periquita que eu acho que é o mais comum, que é o tipo de periquita mais encontrado por aí, que você mais vai ver, que na verdade acaba sendo até o tipo mais anatômico, que a depiladora chamou de tulipa. Como é que é? É como se fosse uma tulipa desabrochando. Como é que funciona isso? Ela tem os grandes lábios, mais ou menos na altura dos pequenos lábios. Então eles ficam como se fosse na mesma altura. Tem os grandes lábios ali, quando ela fica de pé, os pequenos lábios não ficam pendurados, mas eles também não ficam todos cobertos pelos grandes lábios. Então fica na altura. Você não precisa afastar os grandes lábios para ver os pequenos. Mas as mulheres gostam de ter mais ou menos aquela simetria. Então é mais ou menos esse tipo que as mulheres procuram quando vão procurar um tipo de cirurgia estética. E como que você enquadra, né, esses 5 tipos nos tipos de cirurgia? Então vamos lá. As meninas que têm a cirurgia do tipo Barbie geralmente procuram um preenchimento com ácido hialurônico para deixar os grandes lábios mais inchados. As meninas que têm o tipo Cortina normalmente procuram uma ninfoplastia para cortar aquele excesso de lábio, não ficar aquele tipo pendurado, como vocês gostam de chamar. As mulheres geralmente quando tem o tipo muito inchado, né, o terceiro tipo, que é a inchadinha, elas procuram diminuir os grandes lábios. As mulheres que têm o tipo ferradura tentam ou procuram diminuir o clítoris ou o excesso do capuz clitoriano. E por último, em quinto lugar, que seria o tipo mais harmônico, que é a tulipa, que é quando você tem os grandes lábios maiores do que os pequenos, você consegue ver eles, os pequenos não estão para dentro nem muito para fora, o clítoris e o capuz clitoriano estão ali bem guardadinhos, envolvidos pelos grandes lábios. Então é isso aí, meninas. Você se identificou com algum tipo de periquita? Você se identificou com qual tipo? O primeiro, o segundo, a tulipa, é Barbie, é inchadinha, é o quê? Escreve aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, me siga nas minhas redes sociais e vamos aprender tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau e até a próxima.